1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Muito bem. Quero contar uma historinha para vocês que eu acho que ela é verdadeira. Vocês vão entender por quê. Vocês viram que essa semana houve a eleição americana. Donald Trump vai ser de novo presidente americano. E tem uma história sobre o primeiro mandato do Donald Trump que eu acho ela fantástica. Vou lembrar um pouco para vocês, principalmente para os jovens que estão lá atrás, um pouco sobre a história recente da nossa humanidade, do nosso planeta. Nós vimos crescer um negócio no mundo chamado terrorismo. E isso acabou por, especificamente, chamar a atenção de todo o planeta quando os terroristas atacaram alguns aviões em 2 torres lá em Nova York. Todo mundo ficou sabendo disso, né? Foi o ataque às Torres Gêmeas. E, resumindo, aquilo lá foi uma ordem dada por um grupo extremista chamado Talibã, que na época era liderado por um cara chamado Osama Bin Laden. E então os Estados Unidos identificou isso na época e decidiram que não iriam parar de caçar esse Osama Bin Laden e de acabar com o Talibã. Todo mundo mais ou menos lembra disso, né? Estou só lembrando disso que aconteceu. E foi na época do Trump que os Estados Unidos já tinham matado o tal do Osama, mas ainda estava ocupando o Afeganistão, porque eles tinham que acabar com o Talibã. E aí o Trump assumiu. Falou: rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais ficar gastando dinheiro com esse povo lá. Nós já matamos quase todo mundo, eu vou resolver isso do meu jeito. E aí pediu para o general dele marcar uma reunião de paz com o chefe do Talibã. E aí essa reunião aconteceu depois de uma tratativa muito complicada. E o que foi de peculiar nessa reunião é que o próprio presidente dos Estados Unidos resolveu participar dessa reunião. E ele foi aconselhado a não fazer isso. Mas ele foi. Então sentou ele, os intérpretes, e sentou lá o cara que se intitulava o chefe do Talibã. E essa conversa, segundo dizem, durou 5 minutos.
E o Trump dirigiu a voz ao intérprete: diga a ele que eu só vou falar uma vez. Diga a ele que eu quero tirar os americanos do Afeganistão, mas sob as minhas condições. Aí o cara foi, traduziu e falou para o outro lado. Lógico que o cara do Talibã já se indignou. Quem é você para vir aqui no meu país e dizer como vai ser, como não vai ser, né? E aí o Trump, mantendo a linha, teria dito o seguinte: diga para ele que a partir de hoje eu vou tirar o exército de lá. Se morrer um americano, eu vou lá e mato ele. Aí o Trump fala: rapaz, não vou falar que você vai matar ele aqui. Diga para ele que a partir de hoje morrer um americano, eu vou mandar matar ele. E os Estados Unidos demorou 2 anos para sair do Talibã, do Afeganistão. Nenhum americano morreu em 2 anos. Porque o Trump tirou uma foto da casa do cara e falou: tá aqui, ó, eu sei onde você mora. Essa é uma versão. Você pode até encontrar isso na internet. Eu sei que o cara deu um jeito e nunca mais um americano morreu ali. Os Estados Unidos saiu. Vocês acham que se o Trump tivesse que matar esse cara, o Trump ia fazer igual fez na reunião? Não, ele ia virar para o general dele e falar: mata o cara. O general ia virar para o coronel, o cara. O coronel ia virar para um tenente e falar: ó, agora mata o cara. O tenente ia chamar um sargento. Ó, sargento, tem que matar o cara. O sargento ia reunir os soldados dele e falar: ó, gente, é o seguinte, vamos lá matar o cara. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com Osama Bin Laden. O presidente mandou matar o cara, os soldados mandaram o cara. Existia uma cadeia de comando que fez a ordem se cumprir lá na ponta, certo? Esse cara do Talibã deve ter feito a mesma coisa. Ó, reúne o povo aí, que é o seguinte: agora é o meu pescoço que está na linha, não pode morrer mais nenhum americano, vamos tratar os caras bem, porque senão um problema começa comigo. A sociedade, o que isso tem a ver com 1 Coríntios, capítulo? Calma. Eu estou cumprindo uma missão nesses dias. Eu quero trazer o Evangelho para a prática das nossas vidas. No último domingo, eu tentei trazer para vocês uma realidade sobre a importância da vida financeira para a nossa vida prática, porque isso chega muito para o pastor. Problemas de ordem financeira. Mas tem um problema que chega com mais recorrência do que um problema na vida financeira. O povo de Deus tem muito problema de relacionamento. Problema de uns com os outros. É problema com o marido, é problema com a mulher, é problema com os filhos, é problema com o sócio, é problema com o cara do trabalho, é problema de relacionamento. Se a gente abrir um curso de educação de filhos, enche. Se a gente abrir um curso para casais, casamento, enche. Se a gente abrir um curso para falar sobre saúde emocional, enche. As pessoas estão cheias de problemas de relacionamento. E eu penso que Deus tem uma visão sobre isso. E, pasmem, essa visão tem a ver com essa história que eu acabei de falar. Nós acabamos de ler um texto aqui que expressa o primeiro motivo pelo que essa carta foi escrita aos Coríntios. Aqui está dizendo que ali o pessoal da casa de Chloe mandou uma carta para Paulo dizendo assim: olha, está tendo um monte de divisão aqui, Paulo, faz alguma coisa. Então, em resposta a essa carta de Chloe, que estava dizendo que havia divisões na igreja de Corinto, Paulo escreveu a carta. Certo? Acabamos de ler aqui, olha. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisão entre vocês. E ele passa até o capítulo 3 falando desse problema de divisão no meio do povo. Problema de relacionamento entre as pessoas. E aí Paulo já traz aqui mesmo qual deveria ser a conduta deles. Vocês precisam estar unidos num só pensamento e num só parecer.
Como é que pode um povo, uma casa, uma igreja, uma nação, não ter problemas de relacionamento? É simples, eles precisam ter união, estar unidos. Agora, como chegar nisso? O sujeito vai lá, escolhe uma mulher, casa-se com ela. Eles fizeram o quê? Uma união. Aí eles deixam de ter problema? Quem é casado aqui não tem problema. Tá difícil, né? Quantas vezes você chegou para sua esposa, ou para os seus filhos, ou para os seus sócios, e fez essa pergunta: vem cá, nós estamos unidos no mesmo propósito, nós temos o mesmo pensamento e parecer? Quantas vezes nós tivemos essa conversa para dizer: vem cá, o que nós estamos fazendo juntos, para onde nós estamos indo? O que há de comum entre nós? Eu quero dizer para vocês que no dia que vocês estiverem debaixo das mesmas ordens, obedientes ao mesmo general, situados sob as ordens do mesmo reino, os problemas de relacionamento começam a se ajustar. Quando você entende que você está debaixo de um comando central único, debaixo de um único reino, que tem um único rei, que tem um único príncipe, você está em unidade com Deus, e você consegue colocar os seus relacionamentos debaixo dessa unidade, vocês vão ter um só parecer e um só pensamento. É quando a mente de Cristo passa a ser a nossa mente, a nossa mentalidade, as coisas começam a funcionar. Veja que eu não estou falando de religião. Eu estou falando de sermos um em Cristo. E eu vou tentar, nessa manhã, tornar isso o mais palpável possível para vocês. Mas, de novo, quem aqui já teve a oportunidade ou já decidiu, fala: vem cá, nós vamos servir a Deus, é isso que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer a palavra de Deus, nós vamos viver de acordo com o que isso daqui prescreve? Quem fizer isso vai ter unidade com o Senhor, com o Espírito Santo e uns com os outros. Eu vou te dar uma dica sobre como que nós vamos chegar a viver isso na prática. É porque nós precisamos do Senhor. E isso é uma questão de vida ou morte. Isso não é só uma questão de viver bem. E por que eu estou alertando isso para vocês? Porque tem muita gente que se desvia dessa unidade com Cristo, justo porque quer encontrar uma forma de viver bem longe de Cristo. Sabe qual é o grande motivo das pessoas saírem da igreja? Porque o evangelho, ele às vezes é desconfortável. Às vezes ele contraria a nossa vontade. Viver Cristo, às vezes, significa renunciar, significa se arrepender, significa abrir mão de coisas que nos dão prazer. Então, sabe, por exemplo, sabe uma coisa que está tirando muita gente da igreja hoje? Eu não tenho amigos na igreja. Eu tenho... Aquela irmã me olhou torto na igreja. Não, aquele irmão não me cumprimenta direito. Eu não sou chamado para ir na casa do fulano. Aí a pessoa sai da igreja. Porque ela não estava na igreja preocupada em ter um relacionamento com Deus.
Ela não estava na igreja preocupada em obedecer a Bíblia e criar uma comunhão, porque se ela tivesse, ela ia entender sobre um texto que nós vamos ler agora. Gente, se tem um lugar que tem problema, Toninho, é na igreja. São nos relacionamentos da igreja. Porque aqui a gente vai se conhecendo, a gente vai convivendo e a gente vai descobrindo que o irmão não é tão perfeito. E você se esquece que você também não é tão perfeito. Bom, para a gente não falar isso da cabeça do pastor Sérgio, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Vá para o versículo 15, Mateus capítulo 18, versículo 15. Tiago, Caio, Lipe, toda a igreja que vocês forem, vocês não vão ser unanimidade. Alguém vai gostar de vocês e vai ter gente que não vai gostar de vocês. E aí, vou deixar de ser igreja? Vou deixar de congregar? Aí vem de novo, a ordem do Senhor, que nesse caso não é vá lá e mate. É o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um, dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Só tem um jeito de você se relacionar bem com as pessoas. Você precisa entender que você precisa de perdão e você precisa perdoar as pessoas. Jesus estava dizendo o seguinte: se você não usar a ferramenta do perdão constantemente na sua vida, você vai sempre ter problemas de relacionamento. Sabe qual é o grande problema? É que a gente tem razão. A gente tem razão, a gente é ofendido. E aí a razão vem e você fala: não, eu estou com a razão, vou perdoar. Por quê? Ele que tem que se arrepender. Meu irmão, e foi assim com você? Foi assim que Deus te tratou? Você se arrependeu, ficou santo, e aí Jesus Cristo veio e te salvou? Foi assim? Ou foi igual a mim, que eu era um pecador, não valia nada, o Senhor me perdoou, me amou, cuidou de mim, mesmo os meus pecados tendo levado Ele para a cruz do Calvário? Ele que é perfeito e justo e santo, veio até mim e me perdoou, e Ele exige de mim, Ele ordena, começa na cadeia de comando: perdoe, para que os seus pecados sejam perdoados. Ele deu uma ordem lá em cima, e nós que somos soldados, não vamos obedecer? E queremos ter relacionamentos sadios e saudáveis? Ah, pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo. Vamos lá. 70 vezes 7. A igreja não está experimentando o poder de Deus, porque
Porque as pessoas estão querendo ser igreja e só ter relacionamentos saudáveis, e na hora que vem um quebra-mola, que você tem que perdoar, que você tem que orar, que você tem que abençoar a pessoa que te traiu, você não está disposto a fazer isso. Eu não estou aqui pregando, gente, a seguinte situação. Você tem um negócio com uma pessoa, você é sócio de alguém, aí você descobre que aquela pessoa estava roubando dinheiro da empresa. Aí você perdoou ela, você conversou, ficou bem claro entre você, e você usou esse procedimento, você foi ter com ela, como Jesus falou, seu irmão pecar contra você, vai até ele. Você foi lá, esclareceu. Aí a pessoa diz o seguinte, não, realmente, que eu me arrependo, não vou mais fazer isso. 2 meses depois, ele está tirando dinheiro de novo da empresa. Aí você chamou 2 funcionários da empresa, falou, olha, cara, já aconteceu isso uma vez, agora está acontecendo de novo. E eu estou com 2 testemunhas aqui, cara, deixa eu te avisar, não faça mais isso, eu vou te perdoar, nós vamos continuar juntos, mas vamos ter o mesmo parecer, não se rouba. Aí o cara sai dali, chora, se arrepende, continua roubando. Aí você pega o microfone de manhã, bom dia, olha, temos todos um bom dia de trabalho, é o seguinte, só para dizer a vocês, cuidado com o fulano, que ele é um ladrão, viu? Você anuncia para toda a empresa, e o cara continua roubando, o que você faz? Aí você tira ele da empresa. Ele não se arrependeu. Porque às vezes é a dor da separação que pode dar a ele a oportunidade do arrependimento. Então veja, eu não estou aqui dizendo a você que você deve tratar aquele que nunca se arrepende como se ele não tivesse pecado. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, isso aqui é um procedimento judicial. Quando a gente pensa em judicial, né, Paty? A gente já pensa no tribunal, não é isso. Estamos falando de relacionamentos pessoais. Você precisa deixar claro para a pessoa que te ofendeu, com amor, você me ofendeu, está acontecendo assim, assim, assim. Conversar sobre isso, para que vocês possam chegar ao mesmo pensamento, ao mesmo parecer sobre aquele assunto, por exemplo. Mas fazer isso com amor, sabe, fazer isso com cuidado. Olha, você me ofendeu, eu estou disposto a te perdoar, eu te perdoo em nome de Jesus, eu não vou deixar de entrar no céu por conta disso, mas olha, vamos viver de outro jeito, vamos consertar essa situação. Como seriam os nossos relacionamentos se nós tivéssemos mais e mais conversas dessas? Só que é muito mais fácil você romper, é muito mais fácil você criar uma divisão, como estava acontecendo em Corinto. Haviam divisões. Não, ó, eu não congrego com você porque eu sou de Paulo. Não, eu fui, Apolo me batizou. Não, eu sou de Pedro. E aí a coisa vai se dividindo. Nós precisamos, como corpo, entender que nós somos um em Cristo. E há uma regra de medir, há uma forma de se conduzir. E tudo isso vem do cabeça e passa por essa palavra aqui. Esse é o nosso parecer. Esse é o nosso pensamento. E vocês vão ver que a Bíblia ela não desce a todos os detalhes da realidade humana, porque ela trata de princípios. Então, quando você vê um pastor ou uma religião tentando dizer o jeito que você tem que pensar, ou o jeito que você tem que se vestir, ou o jeito que você tem que viver, ele está querendo criar o quê? Uma linha de montagem, onde tudo sai igual do outro lado. O que ele quer com isso? Evitar problemas. Porque aí as pessoas não interpretam mais a Deus, elas vivem do jeito que Ele manda. Aí não tem problema de relacionamento, desde que você faça o que eu mando. E aí se você não, mandei você não cortar o cabelo, aí você corta o cabelo curto, aí eu te desligo da igreja, pronto, porque você infringiu a regra da igreja. Aí não tem problema de relacionamento, porque está todo mundo seguindo a regra. Mas Deus não está querendo trazer para nós uma regra
sobre se vista assim, faça assado. Ele está querendo dizer coisas do tipo: perdoe, ame. Princípios que vão nos ajudar nos relacionamentos. Deus nos deu uma liberdade para a gente escolher como se vestir. Mas diz, vê bem. Existem princípios, existem valores na palavra de Deus. E nós não estamos conseguindo chegar na vivência disso, porque às vezes dói. Perdoar, por exemplo, às vezes dói. Andar em acordo entre marido e mulher às vezes dói, porque às vezes você precisa abrir mão do seu orgulho, do ego, e dói. Então, às vezes o casal, para dar certo, Beto, faz o seguinte: eu vou anular quem eu sou, porque só assim eu vou conseguir ter paz no casamento. Mas o Senhor não quer que você se anule para outra pessoa, se anular para Ele. Entende? É morrer para Ele. Porque essa pessoa que se casou com você, ela gosta do seu jeito, ela gosta do seu tipo. Entende? Só que nós precisamos nos unir para termos o mesmo parecer, para ver aquilo que nós temos em comum, e aquilo que nós não temos, nós precisamos conversar sobre isso, e perdoar quando for o caso, e ajustar, entender e compreender. A verdade, meus irmãos, é que a nossa sociedade está nos afastando de conversas como essa. Nós paramos de ter intimidade com quem nós deveríamos ter intimidade. Nós paramos de ter conversas densas e profundas com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos amigos e com Deus. Está tudo muito superficial. Nós precisamos conversar sobre finanças, nós precisamos conversar sobre aparência, nós precisamos conversar sobre planos, nós precisamos ter essas conversas para que voltemos a ter um só parecer, um só pensamento com quem nós nos relacionamos. E quando aparecerem as divergências, nós vamos conseguir conviver com elas. E aí o pecado, ele encontra um lugar de esconderijo, porque não há diálogo, então nós começamos a viver uma vida paralela e dupla, e aí quando acontece, vira um escândalo. Quando você vive, vira um escândalo. Eu convivia com um casal até pouco tempo, casados, e viviam essa mentira. Lamentavelmente, se tornou público que o marido é homossexual. Isso está lá escondido. Escondido. Meus irmãos, tudo que estiver escondido na nossa vida, e nós dissemos que nós temos Deus como Pai, isso vai vir à tona. Eu convivi com um casal na igreja, e era o seguinte: no dia de domingo era uma bênção. Durante a semana, o marido dormia no carro, porque a mulher batia nele, jogava as coisas dele dentro de casa, ele ficava todo unhado. Crente, irmão, pastor, dentro da igreja. Aí ele ia lá para o meu escritório para se aconselhar. Não, a palavra de Deus não tinha o menor efeito na vida dele. E eles estavam buscando congregar conosco porque eles queriam se relacionar com as pessoas. Eles achavam que a solução era ter amigos, era viver em comunidade, e essas coisas iam passar. Eu posso dar para vocês mais 15 exemplos escandalosos de como viver uma vida superficial nos relacionamentos pode até fazer o relacionamento durar, mas vai ter uma hora que, sob a luz de Cristo, isso vai se revelar. E tomara que não seja tarde demais. Sabe por quê? Porque todos nós, irmãos, nascemos mortos. E a nossa chance de viver é Cristo em nós. Ah, pastor Sérgio, que palavra dura. Tá bom, acompanhem comigo então.
Tem um livro aí no Velho Testamento chamado Ezequiel. Abra aí. Quando você achar Ezequiel, você vai lá para o capítulo 18. Não tem pressa, mas acha aí. Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Vamos ler o versículo 4 primeiro. Pois todos me pertencem. Quem está falando? Deus, viu? Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Aquele que pecar o quê? Deus mudou isso? Não. Agora, vamos lá para o final do capítulo. Versículo 30. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Deus tem prazer na morte dos seus filhos? Não. Mas Ele tem a foto da sua casa no bolso dele. Chegou no Trump? Deus conhece a sua família, sabe onde você mora. Deus conhece você, sabe onde você trabalha. E está te dando uma segunda chance, se arrependa. Aí você vai viver. Entende o que essa história tem que ver conosco? Ele manda. Ele tem uma expectativa que a gente viva em paz uns com os outros. Deus tem uma expectativa de que a gente perdoe. E Ele manda. E a desobediência, meus irmãos, pasmem, tem uma consequência. Eu não sei que Deus você colocou aí no seu coração, porque o Deus da Bíblia demanda, exige obediência. Então, quando ele está dizendo assim, perdoe, ele está dando uma ordem. Qual é a consequência da obediência? Relacionamentos saudáveis. O chamado de Deus para que venhamos a viver um só parecer com Ele, é que nos traz frutos bons. Então, quando o Senhor fala, ame, isso vai trazer para nós a realidade que nós precisamos para termos relacionamentos saudáveis. Porque amar não é só esperar o irmão te cumprimentar, é você sair de casa falando assim, cara, hoje eu vou cumprimentar as pessoas, hoje eu vou amar as pessoas, aquele irmãozinho que eu vejo que ele é mais, sabe, mal-humorado, eu vou cumprimentar ele, vou dar um abraço nele, sabe, eu vou preparar aqui um vaso de flor para aquela irmã, sabe, que está passando um dia difícil, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para ela, e vou, quem sabe, fazer uma visita para ela, ou então eu vou preparar um bolo e vou levar para ela, isso é amar. Não é esperar que as pessoas reconheçam os seus dons, as suas virtudes, sabe, não é você se entregar como Cristo se entregou, foi isso que nós aprendemos dele, e é assim que nós somos igreja. A sua esposa não está merecendo, mas você vai lá e compra um presente para ela, e ainda escreve um bilhete para ela dizendo, eu te amo, do jeito que você é, emburradinha. Porque o Senhor não é sobre merecer, é sobre ser. Não é sobre ter a razão,
Porque o Senhor Jesus, na sua razão, não teria morrido por mim ou por você. É sobre viver as ordens do general. É sobre viver um só parecer. É sobre ter unidade com Cristo. É por isso que nós somos igreja. O que nos une aqui nesse auditório não é a nossa perfeição, não é o nosso merecimento, não é porque nós somos os melhores amigos, é Cristo. E nós vamos perseguir, sendo igreja, desse jeito, na prática. Eu vou errar com vocês, eu vou decepcionar vocês, eu vou falhar com vocês, mas Deus não vai falhar. E nós vamos continuar perseguindo, obedecer às ordens de Cristo, e esse é o nosso parecer, isso é o que nos une, é estar debaixo disso, debaixo dessa palavra. Só que tem uma realidade. Eu já falei isso várias vezes, pastor Walter, quando eu fui casar alguém, ou quando eu fui assistir um casamento. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eu avisei que a gente ia ler a Bíblia. Eclesiastes, abra lá no capítulo 4. Lipe, Belle, presta atenção, estão noivos, presta atenção. Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, versículo 7. Acompanhem comigo. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso é a descrição da igreja. Somos nós aqui juntos para servir a Deus, e existe um no nosso meio que nos ajuda a não romper. Se você estiver procurando uma igreja perfeita, se achar, me avisa. Se você passar mais de 2, 3, 4, 5 anos na igreja e não tiver um probleminha de relacionamento, meu irmão, se você é casado e não teve um problema de relacionamento, meu irmão, você já morreu, você não sabe. Eu não estou aqui advogando e pregando que você deva se acostumar com isso. O que você tem que entender é que você precisa buscar viver debaixo de um mesmo pensamento, de um mesmo parecer. Porque se não viver assim, uma hora vai haver divisão, como estava havendo na igreja de Corinto. E é por isso que lá no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala, olha, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10. Vê se ele não está falando aqui sobre unidade. Unidade na diversidade. 1 Coríntios capítulo 10. Acompanhe comigo. 1 Coríntios capítulo 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. O que é estar sob a nuvem? Estava todo mundo juntinho. E todos passaram pelo mar, juntinho. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o que? O mesmo alimento espiritual.
só tinha o quê? O maná. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. O que os unia? Qual era a fonte de alimento, de comida e bebida? A mesma fonte. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Qual foi o pecado daquele povo? Murmuração, desobediência, idolatria. O que é isso? Cada um fazia aquilo que achava que era melhor. Não, o Trump mandou matar o cara, mas eu achei que o cara era legal, não vou matar não. O que acontece com esse soldado? No mínimo vai preso, né? Se você vai ler, se você continuar lendo aqui, você vai ver que Paulo vai falando, no capítulo 10, aí para frente, sobre os pecados que são comuns. E a partir de hoje, quando você pensar em ser igreja, eu quero que você fique menos preocupado em ter que perdoar os irmãos. Fique mais preocupado em obedecer a Deus. Porque quando você está preocupado, quando tem um temor do Senhor no seu coração, Jales, aí você vive Cristo. Quando todos nós aqui estivermos vivendo Cristo, não vai ter mais problema de relacionamento. Porque nós vamos estar amando uns aos outros, dando a vida uns pelos outros. Aí, quando você chegar com um bolo para alguém, essa pessoa já está vindo com um copo de coca. Entende? E eu quero dar para vocês 5 segundos aí para vocês se conscientizarem de que nós estamos vivendo algo muito diferente disso. Muito diferente. Marido e mulher não conversam mais sobre coisas importantes. Amigos conversam sobre futilidade. No trabalho, a gente dá ordem, mas a gente não quer mais ensinar. Filhos não querem mais criar paz, querem que os filhos estejam lá distraídos com alguma coisa para eles não terem trabalho. Ovelha não quer mais ouvir a pregação do pastor. As pessoas estão procurando aquilo que lhes agrada. E o evangelho nem sempre agrada. Perdoar nem sempre é fácil. Estudar a Bíblia demanda tempo. Conviver com as pessoas é trabalhoso. Amar quem não merece. Fazer o bem quando isso não vai trazer nenhuma retribuição para você, nenhum elogio. Investir no trabalho de alguém e você não vai ter retorno nenhum naquilo. Visitar uma pessoa que nem faz parte da sua congregação. Mandar uma oferta para uma pessoa que está passando fome em outro país. Que benefício isso vai trazer para mim? Nenhum elogio. Quanto mais parar de usar aquela roupa que meu marido pediu para não usar. Eu me acho linda, mas ele não gosta. Mas será que não vale a pena renunciar para ter paz? O marido acorda de manhã e só vai escovar os dentes no meio da tarde. E aí a mulher está dizendo, olha, meu filho, o que custa escovar o dente de manhã se for para agradar a mulher? Agora eu vou pegar mais pesado, hein? O marido está barrigudo, roncando à noite, de vez em quando dá um piripaque, dá um susto, e a mulher ali sendo a chata. Meu irmão, você precisa cuidar da sua saúde, o seu relacionamento está bem. Deus está falando isso, nós somos, nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Eu podia dar vários exemplos da vida prática, onde nós estamos deixando de andar segundo o parecer de Cristo. E aí os relacionamentos estão mal. E aí, quem está dizendo para você, não é mais Paulo que está escrevendo uma carta, não. É o coitadinho do pastor Sérgio. Leve isso em consideração, não é porque é o Sérgio, porque vem da parte de Deus. Nós precisamos nos submeter a Cristo, a sua palavra, em obediência. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso modo de pensar. O que Ele diz para nós é lei. E é sob essa nuvem que nós vamos viver. Esse é o alimento que nos dá força. Fora disso, você não é igreja. Você já deve ter percebido esse momento, como eu já percebi há quase 30 anos, que eu não vou dar conta sozinho. Eu continuo tendo apetites, eu continuo tendo dificuldades, o meu coração é novo, é um novo coração, um novo espírito. Ele já fez isso, como disse lá em Ezequiel. Eu creio que o Senhor tocou meu coração, que o Espírito Santo vive em mim, mas eu estou consciente de que eu não vou pular essa etapa. Todo dia buscando ser como Cristo, e me esforçando pelo temor do Senhor, ainda que ninguém esteja vendo, eu quero agradar a Deus. Ainda que não me traga nenhuma recompensa, eu quero agradar a Deus. Ainda que isso não vai me trazer nenhum benefício próprio, eu quero agradar a Deus. Dele veio a ordem. E não confunda a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, com licenciosidade, com permissão para pecar. Não. A Bíblia diz que Deus é um Deus de severidade. A sua graça não serve para que venhamos a viver de qualquer forma. Está lá no capítulo 10, 1 Coríntios, quando ele diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Ah, não, aí não, aí não. Está dito na Bíblia? Está dito na Bíblia. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém deve procurar o seu próprio bem, senão dos outros. Na dúvida, meu irmão, na dúvida, faça o que vai agradar o outro. Mas, lamentavelmente, as pessoas estão saindo das igrejas e buscando outras igrejas, atrás de relacionamentos, de amigos. Estão buscando lugares confortáveis, onde não há confronto, onde não há dificuldade. Enquanto se viver o Evangelho, nós vamos viver essa realidade. Nós vamos ser confrontados com o nosso orgulho, com o nosso ego, com a nossa vontade, com a vontade de aparecer, de ser elogiado, sabe, de ser agradado e não ter que agradar. Só assim vamos andar no mesmo parecer e no mesmo pensamento, obedecendo a Deus, apesar de todas essas circunstâncias que envolvem viver em comunhão com os irmãos. Só assim o casamento vai dar certo, quando o casal decidir, igual o Beto decidiu quando voltou para a Nath. Eu estou aqui para voltar ao casamento, não é porque eu te amo, não. É porque eu resolvi obedecer a Deus. Só funcionou por conta disso. Eu canso de dizer isso para ele: rapaz, do seu testemunho, essa é a parte mais legal. Você entendeu o que iria fazer um casamento ser bem sucedido? Obedecer a Deus. As outras coisas, gente, a gente vai acomodando. Nem todo mundo aqui deu a sorte da Aline. Você acha que eu ia deixar passar uma oportunidade dessa? Ela não está aqui. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos de obedecer à ordem do nosso Jesus Cristo. É muito melhor do que Donald Trump. Ele disse para mim e para você: você está morto, mas eu tenho vida para você. Viva, arrependa-se, e você viverá.
que o Trump disse para aquele cara foi o seguinte: olha, você já está morto, seu Talibã. Agora, se você fizer do meu jeito, você vai viver. Esse foi o recado do Trump. Eu sei onde você mora. Você não precisava nem estar nessa reunião aqui hoje. Mas porque eu quero, você está vivo. Então faz do jeito que eu quero, que você vai viver. Deus está dizendo para nós: eu te amo. Eu tenho uma vida melhor para você. Viva do meu jeito. Você vai ter vida. Sabe quem propôs o contrário? Satanás. Jesus, não precisa ir para a cruz, não. É só você se prostrar diante de mim, você não vai ter sofrimento nenhum. Meu irmão, vida sem sofrimento, relacionamento sem confronto, sem conversas difíceis, igreja sem perdão, só se for a sinagoga de Satanás. Lá é que nós somos poupados das coisas. Satanás queria que Jesus fosse poupado da cruz. Pedro, quando trouxe essa ideia para Jesus, Jesus falou o quê? Arreda-te daqui para trás, Satanás. Porque Jesus sabia que cumpria fazer a vontade de Deus. Se essa cadeira aí não te espetar, se o casamento não te confrontar, se o trabalho não exigir de você, se a vida social não demandar de você renúncia, se o seu orgulho, o seu ego não estiverem sendo constantemente machucados, tem alguma coisa de errado. Mas quando nós entramos debaixo das ordens do Senhor, gente, a vida vai consertando. Você vai tendo prazer em se relacionar com as pessoas. O casamento passa a ser a melhor coisa do mundo. Ter filhos passa a ser a coisa mais prazerosa do mundo. Trabalhar, você vai com alegria buscar o seu sustento. Você ajuda o próximo, sabe, entendendo que aquilo glorifica o Senhor. Esse é o nosso alvo, é nós andarmos debaixo das ordens do Senhor, obedecendo a Ele e tendo uma vida gratificante, feliz, a melhor vida do mundo. E eu posso dizer para vocês, a minha vida é boa demais. Ainda que às vezes o caminho seja estreito, é maravilhoso ouvir não de Deus através da sua palavra, é um caminho seguro. É maravilhoso você ser longânimo com o irmão, chamar ele para conversar, perdoar ele, assisti-lo nas suas dificuldades e ver lá na frente que ele não errou de novo, ele aprendeu. Aquela conversa constrangedora o ajudou. E ele teve a oportunidade de se consertar com Deus e com as pessoas. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, se amontoam brasas vivas sobre a nossa cabeça. Meus irmãos, nós precisamos ser igreja de verdade. E é melhor serem dois do que um. É melhor congregar. É melhor ser igreja. E hoje de manhã, ou foi ontem, eu mandei uma mensagem para o Mateus, dizendo: Mateus, eu vou pregar um negócio que eu aprendi com você. Uma vez o Mateus estava contando uma sociedade que ele tinha num negócio, e tinha alguns judeus que eram sócios, você lembra? E é o seguinte, esses judeus, eles quebravam o pau entre eles. Eles divergiam e tal, só que na hora que ia para a reunião dos acionistas, o Mateus disse, eles voltavam em unidade. Era assim, até 5 minutos antes eles estavam quebrando o pau, discordando. Agora assim, na hora do pega para capar, eles eram um. Não era isso, Mateus? E aí é o seguinte, prevalecia o que eles falavam, porque eles eram a maioria. Sabe por que o povo judeu ainda existe até hoje? Por conta disso. Eles podem ter toda a divergência do mundo, mas eles andam debaixo do mesmo parecer e debaixo do mesmo pensamento. Eles procuram ser um. Vocês acham que o Netanyahu é uma unanimidade lá? Não é não. Ele estava para ser caçado quando eclodiu essa guerra. Mas na hora que eles foram enfrentar o inimigo, vamos nos unir, porque nós somos um. Isso é condição para que a gente sobreviva, para que a gente tenha existência. Nós vamos andar debaixo do mesmo parecer, nós vamos ter a mesma linguagem.
Casamento é assim, relacionamento é assim. Vocês podem ter todas as diferenças do mundo, mas é preciso conversar e andar debaixo do temor do Senhor, do mesmo parecer. Aí é o seguinte: se não quer servir ao Senhor, seja tratado como publicano e pecador. É isso que nós lemos em Mateus capítulo 18. Você não é obrigado a ser um sócio, a ter um amigo, a conviver com alguém que só quer fazer as coisas erradas, contrárias a Deus. Olha que coisa corajosa eu estou falando para vocês. Sabe por quê? Porque os maus costumes pervertem o caráter. Mateus, 1 Coríntios 15, e aí, acompanhe comigo. Tem que botar o óculos de novo. Tre 15:33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Gente, a gente às vezes vai ter que se separar de pessoas, porque elas não querem viver o temor do Senhor. Como você sabe que vai depender de você o arrependimento dela? Não vai. Você vai dar bom exemplo, você vai perdoar, você vai confrontar, você vai questionar. Mas a Bíblia fala várias vezes, eu não estou dizendo, não é só aqui Paulo falando, várias vezes ela fala, cuidado com quem você anda, porque as más companhias corrompem. Quando você andar com a pessoa que trai os outros, ele vai tentar te convencer a ser um traidor também. Leandro, meu amigo ali, me ensinou uma coisa, que o maior trabalho do seu inimigo é te tornar alguém como ele. Perdoe. Uma vez nós estávamos indignados, a gente estava sendo passado para trás um negócio, e ele falou, cara, mas nós vamos fazer o certo, nós não vamos nos tornar igual a ele. O que Satanás quer te trazer para o lado dele, quer te fazer viver a mentira, ele é o pai da mentira, a desobediência, entende? O que o Senhor Jesus está querendo te trazer, não é para uma vida sem alegria, é para uma vida de paz, de alegria, de êxito, debaixo da palavra dele, sobre o mesmo pensamento, sobre o mesmo parecer. Onde há divisão, o reino não prospera. Aqui na igreja, meu irmão, você está sendo convidado para vir congregar com pessoas imperfeitas, que talvez vão te dar trabalho, talvez você vai precisar perdoar. Mas se todo mundo estiver se esforçando para amar o outro, vai dar certo. Se todo mundo estiver sendo aqui, vindo para cá, para em vez de consumir uma igreja, ser igreja, vai dar certo. Se você não mais tratar as pessoas como objeto do seu usufruto, do seu consumo, não trate mais as pessoas como descartáveis, que estão ali para te agradar, que você vai descartar se elas não fizerem o que você quer. Dê segunda chance, chame, perdoe, converse, abençoe, ore por ela. É disso que é feito a igreja até Jesus voltar. É desse tipo de gente que foi perdoada, que sabe o valor do perdão, sabe como ainda dá trabalho para Jesus, e o Senhor que tem uma aliança conosco, ainda assim não nos abandona. Deus não tem prazer na nossa morte, antes, Ele espera o nosso arrependimento. Deus não vai se conformar com os nossos desejos é que tem que se conformar com Ele. Não tem negociação com Deus, não temos nada para oferecer para Ele. Ele é que está certo sempre. Não coloque Deus numa mesa de negociação. Se arrependa.
se conforme. Ele sabe o que é melhor para nós. Se Ele diz que é para amar, ame. Se Ele diz que é para perdoar, perdoe. Se Ele diz que é para ter paciência, tenha paciência. Isso demanda de nós. Vamos deixar de entender o Evangelho como uma teoria, como uma doutrina, e vamos viver isso na prática do nosso dia a dia. Os nossos relacionamentos estão falindo. Isso está trazendo problema para nós, porque nós deixamos de viver um só parecer com Cristo. Ainda que custe toda a nossa vida, eu te exorto, ó Igreja C, obedeça ao Senhor. Ainda que isso te faça perder dinheiro, ainda que isso faça perder fama, ainda que você venha perder a opinião que as pessoas achavam, achava que era perfeito, e olha lá, ele está confessando um pecado. Importa obedecer a Deus. Quando eu me converti, eu criei uma frase para descrever o que eu tinha decidido viver. E eu vou te emprestar ela se você quiser. Eu decidi que eu ia chegar no céu de Fusca, mas que eu não queria chegar no inferno de Ferrari. Ainda que custasse tudo, eu quero o Senhor. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu sei que eu não consigo. Eu preciso do Espírito Santo. Por isso que eu leio a sua palavra, por isso eu oro, por isso eu busco o Senhor, porque eu sei que sozinho eu não dou conta. Quanto mais você procurar viver a palavra de Deus, mais você vai se deparar com essa realidade. Você não dá conta. Nós precisamos do próprio Deus para isso. Deus é um Deus que faz aliança conosco. Ele cumpre a parte dele da aliança. Ele sabe que nós não damos conta, e Ele nos ajuda a cumprir a nossa parte. Eu vou repetir. Deus que fez uma aliança conosco através de Jesus Cristo. Ele cumpre a parte dele, Ele é fiel. Vou ler de novo, nós começamos a ler isso, lá em 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 9. Fiel é Deus. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Deus é fiel, sabe que nós não somos e nos ajuda a viver essa aliança. Quem é o nosso ajudador? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo materializado? A palavra de Deus. Quem nós somos? Esse povo orgulhoso que esquece que está caminhando para a morte sem Jesus. Que esquece que ele tem uma foto da nossa vida, da nossa casa, no bolso dele. Mas não tem prazer nenhum na nossa morte. Antes, quer que tenhamos vida e vida em abundância. Gente, ler o Evangelho, ler a Bíblia, e eu vou fechar aqui porque eu já estou terminando, não é uma questão de ser evangélico, de ir para uma igreja evangélica. É uma questão de vida ou morte. Não se obedece o que não se conhece. Não se vive se você não sabe viver. Isso daqui é o nosso alimento hoje, isso aqui é o nosso pão, isso aqui é a nossa água que tira a nossa sede. Sem Deus nada podemos fazer. Não há nada, André, mais prático do que isso. Sem Deus nada podemos fazer, Mariana. Nada, absolutamente.